a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical, lição para jovens. A vida cristã e a estima pela liderança é a lição de número 8. Nós vamos estudar no próximo domingo. Quero pedir para você subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. No site você tem todos os vídeos, você tem uma mensagem introdutória escrita do assunto que temos abordado e também os slides desta lição para você baixar quando você quiser no seu computador. Seja bem-vindo para a leitura diária da Escola Dominical. Lembrando também que no final nós temos as 5 reflexões da lição e juntos vamos refletir aqui sobre este assunto tão importante para a nossa vida cristã. A vida cristã e a estima pela liderança, como nós devemos estimar, como nós devemos honrar, como nós devemos respeitar aqueles que estão na liderança, aqueles a que estão liderando departamentos, liderando igrejas, do quais nós somos submissos à liderança da igreja, somos submissos àqueles que estão liderando um departamento, liderando um ministério. Então nós precisamos ser humildes e estamos assim fazendo a vontade de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, na segunda-feira nós temos Atos capítulo 6 e o versículo 3, cujo tema é homens de boa reputação. Homens de boa reputação. Homens de boa reputação lideram na igreja. Homens de boa reputação, eles têm cargos na igreja. Homens de boa reputação é que pode fazer a obra de Deus. Ser cristão é ser chamado para fazer a diferença no mundo em que nós estamos vivendo. Então, ser cristão, já sendo cristão, você precisa fazer essa diferença, você ser diferente do estilo de vida que o mundo oferece. Isso é ser cristão. Sem respeito, sem dar honra, sem respeitar, sem temor algum, não podemos cumprir a nossa missão. Nós temos uma grande responsabilidade. Todo cristão tem uma responsabilidade. Essa responsabilidade, ela foi deixada por Jesus para a igreja, para que nós anunciemos o Evangelho. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ide por todo mundo e fazei discípulos. Esta foi a ordem de Jesus para a igreja, para os seus seguidores. Mas a questão é que o Evangelho não deve ser apenas anunciado. O Evangelho também precisa ser vivido. Será que nós estamos vivendo o Evangelho e anunciando as boas novas para o mundo? Se não praticarmos aquilo que pregamos, nós então estamos dando um mau testemunho. Então, se nós ensinamos, se nós pregamos e não vivemos aquilo que pregamos, não vivemos aquilo que ensinamos, nós estamos dando um mau testemunho. E nós precisamos dar um bom testemunho. Se somos pessoas sem amor, se somos pessoas que não temos temor a Deus, que não respeitamos o próximo, precisamos pedir perdão, mudar a nossa forma de viver. Então, se
se nós não tivermos amor, não respeitarmos, não honrarmos o próximo, então aí nós precisamos mudar a nossa vida, precisamos mudar o nosso estilo de vida, porque aí não estamos condizentes com o que a Bíblia está nos ensinando. Os líderes da igreja, em Atos 6, a partir do versículo 6, ali nós vamos ver que os líderes da igreja, eles incluíram toda a congregação no processo de escolha. O conselho local das comunidades judaicas, normalmente eles consideravam 7 homens. Esses 7 homens, eles eram conhecidos como os 7 homens da cidade. E esses 7 homens da cidade tinham um comportamento exemplar. No caso dos diáconos, para servir a igreja, deviam ser escolhidos entre as pessoas de boa reputação. Então, onde estavam as pessoas de boa reputação? Entre aqueles de boa reputação, então eram escolhidos 7 de boa reputação, cheios do Espírito Santo e também de sabedoria. A vida desses homens deveriam ser condizente com a fé que eles pregavam, que eles professavam, que eles viviam. Eles sabiam que a vontade de Deus era levar seu testemunho até o fim de suas vidas. Assim eles eram confiáveis para assumir tal responsabilidade e autoridade em nome de Jesus. Então, assim eles faziam, eram escolhidos porque eram de confiança e tinham o crédito para fazer a obra de Deus e a certeza que não falhariam, queriam até o fim. Atos capítulo 6 e o versículo 1 é a leitura de terça-feira. O tema é escolhidos para servir. Escolhidos para servir. Então, todos são escolhidos para serem cristãos, para servir a Deus, para seguir a Cristo, para ir para o céu. Outros são escolhidos para servir. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 7. Se o seu dom é servir, sirva. Se ele é ensinar, ensine. Então, todo crente é chamado para servir. Quando Jesus te chama lá do mundo, quando você recebe o Senhor na sua vida, você vai servi-lo em alguma coisa no reino de Deus, na igreja. Então, todo crente é chamado para servir. Servir é uma atitude humilde, e esta atitude humilde, ela agrada a Deus. Somos chamados para servir a Deus quando servimos nossos irmãos, ou quando servimos o próximo. Quando você serve as pessoas, você está servindo a Deus. Quem serve se preocupa em fazer, sempre se preocupa em fazer o bem para os outros, o bem para as pessoas, e deixa de lado todo o egoísmo, toda a ignorância, deixa de lado a soberba e vai servir as pessoas. Quando todos servem uns aos outros, então o que acontece? Quando um serve ao outro, a igreja cresce, a igreja fortalece, porque um está servindo o outro. Servir é um ato de amor, mas também pode ser um dom do Espírito Santo para a vida deste. Pessoas com o dom de servir costumam ajudar as igrejas, ajudar ministérios para a glória de Deus. Uns têm o dom para ajudar missionários, para que os missionários vão para os confins da terra, levar a mensagem do Evangelho. Então, podendo servir em diferentes áreas quando tem este dom de servir.
Jesus veio para servir, embora ele sendo o Deus Todo-Poderoso, mas ele veio para servir. E ele então serviu e deu-nos o exemplo de como servir. Jesus se tornou servo para nos salvar de nossos pecados. O governo de Jesus não é mandar, não é dar ordens. O governo de Jesus é servir, e servir com humildade, servir com amor, servir com alegria, servir com o coração cheio de compaixão e misericórdia. E nós devemos imitar o exemplo de Cristo, procurando fazer como ele fez. A leitura de quarta-feira está em 1 Coríntios, capítulo 12 e o versículo 28. Alguns foram chamados para liderar. Veja que todos foram chamados para servir, mas alguns apenas foram chamados para liderar. Então nós vamos ver por parte o versículo 28 do capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Na igreja a uns pôs Deus. Então essa frase muito esclarece a distribuição dos dons e ministérios. Esses dons e ministérios, eles foram dados por Deus através do Espírito Santo para a igreja. Então, assim como Deus colocou cada membro no corpo, não é diferente quanto à igreja de Cristo. Na igreja, os homens deixam Deus agir. Na igreja, os homens deixam Deus agir na escolha dos ministros, na escolha dos cargos que cada pessoa recebe na igreja. E esses cargos, eles estão na casa de Deus para serem feitos. E é necessário de homens, de mulheres, de jovens, de crianças até adolescentes para ocuparem esses cargos na igreja e fazerem a obra de Deus. Então, na igreja a uns pôs Deus, primeiramente apóstolos. Então não há dúvida que Paulo fala dos apóstolos originais do Senhor Jesus, bem como de Matias também. Matias foi aquele que substituiu Judas, porque Judas se suicidou. Então Matias ocupou o lugar de Judas. E também Paulo, é claro, falava do seu apostolado. Ele também foi chamado, ele próprio diz que ele foi chamado para ser o apóstolo dos gentios. Então, primeiramente apóstolo. Depois da ascensão de Cristo, para se assentar à destra de Deus, porque Jesus está à destra de Deus, os apóstolos passaram então a ter uma importância fundamental para o cristianismo. Então, na igreja, uns pôs Deus, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas. Então, no tempo da igreja primitiva, havia este ministério, o ministério de profeta. Ele era reconhecido entre aqueles que faziam parte do cristianismo. O Espírito Santo usava os que eram chamados para ensinar e para também trazer à igreja as doutrinas do Evangelho. Então vamos continuando ainda o versículo 28. A uns pôs Deus na igreja apóstolos, profetas e em terceiro doutores. A igreja em Corinto era composta de vários doutores, dentre eles Apolo. E Apolo foi designado por Paulo para cuidar da igreja em Corinto, através ou por meio dos seus ensinos. Estes homens, os doutores, eram capacitados pelo Espírito Santo de Deus com os dons
da sabedoria, com os dons da palavra, e são pessoas importantes para edificar e para ensinar a igreja nos dias de hoje. Depois, milagres. Não estão registrados na Bíblia os muitos milagres que foram operados através dos crentes, através dos líderes da igreja, através daqueles que ocupavam cargos na igreja. Muitos milagres foram realizados na igreja primitiva, porque milagres não era o objetivo dos escritores do Novo Testamento, de forma nenhuma. Mas nós não temos dúvida que muitos milagres aconteceram, que muitos milagres foram operados. Até por Jesus não estão todos os milagres registrados. Cremos que Jesus operou ainda mais milagres, mas não estão todos escritos. Então, os milagres foram operados pelos servos de Cristo, confirmando o que Jesus já havia dito quando eles foram enviados a pregar o Evangelho. Quando Jesus os enviou a ensinar, fazer discípulos, pregar o Evangelho, Jesus disse que esses sinais acompanhariam aqueles que fossem chamados para servir o reino de Deus. Os dons de curar. Jesus exerceu com plenitude este dom, este ministério de cura. Depois de sua ascensão aos céus, o Espírito Santo deu continuidade deste poder sobre a vida dos cristãos, usando os apóstolos e também usando os líderes da igreja primitiva. Então, os dons de curar não deixam de ser manifestos até hoje na igreja. Ele continua acontecendo. Há muitos servos do Senhor que têm que o Espírito Santo os usa com os dons de curar, porque é o poder do Espírito Santo. Depois temos socorro, governo e variedades de línguas. O dom de socorro citado por Paulo fala aqui dos serviços, que se refere aos os serviços sociais que eram praticados pela igreja primitiva. Governo fala da administração das coisas de Deus, e também a variedade de línguas aponta para o dom do Espírito Santo. Então, cada um, nós vimos aqui que alguns foram chamados para liderar, todos são chamados para servir, e alguns, cada um fica na sua posição, né? E faz a obra de Deus. Agora, quinta-feira, 1 Coríntios capítulo 9, o versículo 27, fala da necessidade de disciplina na vida cristã. É necessário que sejamos disciplinados quando erramos na nossa vida cristã. Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Então, se você foi disciplinado, vai ser disciplinado, está sendo disciplinado, é porque Deus te ama. E quando Deus ama, Ele disciplina. A disciplina de Deus ajuda a viver de maneira correta. E a pessoa acaba deixando aquele pecado para viver uma vida correta diante de Deus. Como um pai, ele ensina o filho, Deus também nos ensina o caminho em que nós devemos seguir. A disciplina de Deus às vezes dói, não é? Nem todo sofrimento é castigo por pecado. Nem todas as pessoas que estão passando por um sofrimento, eles estão passando aquele sofrimento porque eles estão sendo castigados por pecado. Não! Algumas dificuldades podem servir para o nosso crescimento espiritual. Algumas adversidades, algumas provas,
algumas lutas que nós passamos aqui na vida, servem para nós crescermos espiritualmente diante de Deus. Ninguém gosta de passar por momentos difíceis. Quem é que gosta de passar por dificuldades? Ninguém gosta, mas precisamos para crescermos diante de Deus, crescermos espiritualmente. A disciplina de Deus, ela forma na vida do cristão um bom caráter. Quando Deus disciplina, Ele faz para o nosso bem. Ele não faz para o nosso mal, Ele faz para o nosso bem. Em sua essência, disciplina é dedicação a uma vida correta. Então, quando estamos sendo disciplinados, é para vivermos uma vida mais correta diante de Deus. Quem tem disciplina procura aplicar em sua vida aquilo que aprende de Deus. Não se contenta apenas com ouvir a palavra de Deus. Ele quer viver a palavra de Deus. Ele está sendo disciplinado por Deus. Ele está sendo exortado, chamado a atenção por Deus. Então ele procura viver aquilo que Deus está te orientando, está te disciplinando, está te ensinando, está te aconselhando a viver. Colossenses capítulo 3, versículo 23, traz o tema: fazei tudo de coração como ao Senhor. É a leitura de sexta-feira. Trabalhar para Deus deve ser visto como um privilégio e não como uma obrigação. Ninguém é obrigado a trabalhar para Deus. Deve ser um privilégio na sua vida fazer a obra de Deus. Deve ser uma alegria para a sua vida fazer aquilo que é do reino dos céus, do reino de Deus. Então deve ser feito voluntariamente, com muita alegria, porque está fazendo para Deus. Deus não se alegra de pessoas que não gostam de trabalhar. Há muitas pessoas que não gostam de trabalhar, porque a preguiça ela é condenada na Bíblia Sagrada. Mas a verdade é que trabalhar para Deus não significa que você pode ter, não significa que você não pode ter um trabalho. Trabalhar para Deus não significa que você não pode ter um trabalho secular, que você não pode ter um emprego. Significa que em tudo que você faz, sendo na igreja, no cargo que você tem, no departamento que você faz parte, ou que você é líder, ou no seu trabalho mesmo secular, no seu emprego onde você está, tudo deve ser feito para glorificar a Deus, para adorar a Deus, para engrandecer o nome do Senhor. Através da sua vida, Deus vai ser engrandecido, porque você está fazendo com alegria, você está fazendo com o coração cheio de paz no trabalho, no seu trabalho secular, no seu emprego e também no cargo que você ocupa lá na sua congregação. Em tudo que fazemos para Deus, a nossa motivação, o que nos motiva, deve ser o amor. Então devemos fazer com amor. O nosso trabalho deve ser feito com amor, no nosso trabalho secular, no nosso emprego, fazer com amor. Na igreja, também fazer com amor. Não fazer como se estivesse ali sendo obrigado a fazer, ou porque o pastor mandou você fazer e você tem, não. Faça com amor, faça voluntariamente, com muita alegria, e com certeza Deus há de te recompensar. Jesus chama os seus seguidores de amigo. Então, em tudo que nós fazemos para Deus, a nossa motivação deve ser o amor, porque nós não somos apenas servos de Deus. Jesus também nos chamou de amigos, e também somos chamados de filhos de Deus, né? Nós éramos criatura,
Paulo disse na sua carta aos Coríntios: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, então nós nos tornamos nova criatura. E tornando-nos novas criaturas, nós somos agora filhos de Deus por adoção. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21, é necessário examinar tudo e ter discernimento. É a leitura do sábado. Então aqui vamos ver também por parte esse versículo: examinai tudo. Nem tudo que acontece no nosso meio, o meio em que nós estamos, é a verdade ou é o bem. Nós não fomos chamados para concordar com tudo que se fala nos púlpitos das igrejas, dizendo sempre amém para tudo. Quando o apóstolo Paulo recomenda que devemos examinar tudo, é porque temos o direito de discordar de determinadas coisas em nossas liturgias de cultos, que às vezes não estão de acordo com a palavra de Deus. Toda profecia, ela deve ser posta à prova, se ela está ou não de acordo com a palavra de Deus. Então, toda profecia, tudo aquilo que se fala, tudo aquilo que se profetiza, ou mesmo aquilo que é ensinado ou falado, deve ser examinado conforme a palavra de Deus. E as profecias também devem ter esse exame, deve ser aprovada através da palavra de Deus. Então, examinai tudo e retende. Então, nós temos dois ouvidos. Se o que ouvimos estiver de acordo com a palavra de Deus, então isso devemos permitir que aquilo desça para o nosso coração. Mas se a profecia for de acordo com as ideologias humanas, com as vontades humanas, ou talvez até por emoção, não precisamos acreditar. Tem muita gente dando profetada na igreja. Não são profecias. Por que não são profecias? Porque não se cumprem. Todas as profecias, elas devem se cumprir se for de Deus. Se não for de Deus, elas não se cumprem. E é assim que nós fazemos a prova das profecias. Outra regra básica também de se examinar se uma profecia vem ou não de Deus, é que esta profecia também deve estar de acordo com a palavra de Deus, com a palavra do Senhor. Caso contrário, então, é uma profetada, ou seja, é uma profecia falsa, é uma profecia que não vem de Deus, veio da vontade humana, veio das emoções do homem e não veio de Deus. Ainda continuando, versículo 5 e 21 de 1 Tessalonicenses, fala sobre o bem. Então, examinai tudo, retende o bem. O bem é tudo aquilo que envolve a vontade de Deus, porque de Deus vem o bem. Então, envolve a vontade de Deus para as nossas vidas e que produzem no homem edificação espiritual na vida de uns para com os outros. Então, o bem é isso. O bem é tudo aquilo que envolve a vontade de Deus para as nossas vidas e que produzem edificação espiritual, tanto na sua vida, também na vida das outras pessoas que estão ao seu redor. O bem é tudo aquilo que representa a luz, é o conhecimento de Deus e os seus planos para a Igreja de Cristo. O bem é tudo aquilo que envolve a verdade, que produz crescimento e desenvolvimento espiritual na vida de todos aqueles que seguem o Evangelho. Isso é o bem. Então, retende o bem, abstende-vos de toda. Então, se abster é não participar
nem provar algo que faz prejudicar a nossa comunhão com o Espírito Santo de Deus. Então, tudo aquilo que prejudica a sua comunhão, que prejudica a sua caminhada cristã, que prejudica a sua vida espiritual, você deve abster-se disso. Você não deve praticar isso, porque vai te prejudicar. Quando alguém rompe com as coisas do mundo e optam em buscar as coisas de Deus, isso implica em uma série de renúncias quanto às coisas desta vida. Isso quer dizer, a pessoa converte-se, regenera-se conforme o Evangelho, muda de vida, porque o Evangelho é mudança de vida. Evangelho que não muda de vida não é o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho que Jesus pregou muda a vida das pessoas. Há muitas pessoas que dizem ser evangélicas, mas a sua vida continua a mesma vida. Então, não é o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus muda as pessoas por dentro, faz desta pessoa uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, abstende-vos de toda aparência do mal. Aquele que se converteu dos seus maus caminhos para pôr seus passos na linha do Evangelho de Cristo, sabe o que é certo, sabe o que é errado, sabe aquilo que agrada a Deus, sabe o que não agrada a Deus, o que desagrada o Espírito Santo. E o Espírito Santo que está em nossa vida, ele avisa, e avisa com antecedência quando algo está errado, quando nós vamos fazer uma coisa errada, quando nós estamos pensando em fazer uma coisa errada. O Espírito Santo, ele nos avisa com antecedência para nós não praticarmos aquilo, para nós não fazermos aquilo acontecer. E nós devemos então evitar, para que não acabamos pecando contra Deus. www.moldado.com é o endereço do nosso site. Visite o nosso site. E lá você tem os vídeos, uma leitura introdutória do assunto, uma escrita do assunto, né? E também os slides para baixar quando você quiser no seu computador. E agora vamos ver as 5 reflexões. Não se esqueça, subscreva no nosso canal. Primeira reflexão: não foi a igreja que nasceu para a liderança, mas a liderança foi constituída em função da igreja. No Novo Testamento, a palavra geralmente traduzida como servir é a palavra grega diakonel, que significa ou refere-se, né, a um atendente, uma pessoa que atende, uma pessoa que recebe, ou um garçom, uma pessoa que serve, ou uma pessoa que ministra a outra pessoa. Então, desta palavra, tiramos a palavra diácono. Vemos a palavra diácono sendo usada pela primeira vez em referência a ajudantes da igreja no livro de Atos, aqueles que iriam ajudar a igreja, aqueles que iriam servir a igreja na administração e na vida social da igreja, do povo. As responsabilidades do diácono podem incluir tarefas administrativas e também tarefas organizacionais da igreja. Podem servir como atendente, porteiro nos cultos, cuidar da manutenção do edifício da igreja, também serve como tesoureiro da igreja, dependendo então das necessidades da igreja e também do dom que ele tem. Não adianta ele servir ou ele querer fazer uma coisa da qual ele não tem nenhum conhecimento. Então tem que deixar para o outro e fazer aquilo que ele sabe fazer para fazer bem feito, não é? Então, a responsabilidade de um diácono não são claramente descritas nas Escrituras. Assume-se que sejam
todas as tarefas não realizadas pelos presbíteros e pelos pastores, pelos líderes de igrejas, né? Então, entretanto, as qualificações para os diáconos são claramente delineadas nas Escrituras Sagradas. Então, a responsabilidade não está claramente escrita, mas as qualificações estão. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de 8 a 12, diz: eles devem ser irrepreensíveis, maridos de uma só mulher, bons governantes de seus lares, devem ser respeitáveis, devem ser honestos, não podem ser viciados no álcool e não gananciosos, não soberbos, não é? Então, de acordo com a Bíblia, o ofício de diácono é uma honra, é uma bênção, porque os que servirem, 1 Timóteo 3,13, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si um lugar honroso e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, quem serve bem como diácono, ele vai ter crédito das pessoas, ter crédito da igreja. E ele vai, então, preparar para ele um lugar honroso mais para frente. Vai ter um lugar honroso de muita confiança na fé e na fé que há em Cristo Jesus. A nossa segunda reflexão: o que significa liderar no Senhor? O que significa liderar no Senhor? É utilizar-se de princípios extraídos da palavra de Deus que espelhem a vontade de Deus. É liderar para a glória de Deus, a fim de que o nome do Senhor seja exaltado em tudo o que realizarmos. Isso é liderar no Senhor. O bom líder, ele ouve e obedece a Deus. Ele procura conhecer a vontade de Deus, estudando a Bíblia e aplicando o que está escrito na Bíblia na sua vida. Então, todo líder precisa se submeter à liderança maior de Deus. Um dos erros em que todo líder pode cair é achar que tudo depende dele e tudo não depende dele. Na verdade, tudo depende de Deus. Terceira reflexão: apresentar 3 características de uma igreja autêntica. Então, uma igreja autêntica, ela pode ser acolhedora, contextualizada, dialogal e benigna. O que é isso? Uma igreja jamais poderá atrair pessoas se não houver comunhão entre os membros. Então, primeiro, os membros daquela congregação, eles devem estar em comunhão uns com os outros, porque estando eles em comunhão uns com os outros, significa que eles estão também em comunhão com Deus. E isso, então, vai atrair as pessoas que estão sem Deus, sem vida espiritual e sem Jesus na vida. O amor é a evidência do verdadeiro discípulo de Jesus. Então, tenha amor, busque amor, e você, então, vai expressar Jesus na sua vida. Na igreja primitiva, todos os membros estavam juntos e tinham tudo em comum. E então as pessoas eram atraídas porque viam naquelas igrejas os membros em comunhão, vivendo em amor com muita alegria. Nesta igreja, a prioridade, na igreja primitiva, a prioridade eram as pessoas. Hoje, nós vemos que as coisas mudaram. Já não são mais as pessoas a prioridade. Agora, a prioridade é se está entrando
no caixa da igreja os dízimos, muito dinheiro. Então procura-se mais dinheiro do que pessoas. Há igrejas que dão mais valor ao dinheiro das pessoas do que às pessoas. Então a igreja, essa igreja, a igreja primitiva, acolhia com muito amor todos aqueles que chegavam ali, e ao mesmo tempo era uma igreja simpática. Todos se simpatizavam daquela igreja, como as pessoas que estavam de fora viam e se simpatizavam, eram atraídos e acabavam-se então unindo-se a eles também. A igreja apostólica era uma comunidade terapêutica. Atualmente, muitas vidas terapêutica, porque muitas vidas eram curadas, muitas vidas eram tratadas, muitas vidas eram cuidadas, né? Saíam e por isso eles cuidavam. Agora, atualmente, não. Atualmente, nós vemos que há igrejas que recebem pessoas e as pessoas vão lá para ser tratadas, para ser curadas, para buscar alegrias, para sair ali mais cheio de paz, para ter Jesus na vida. Então, para buscar uma alegria maior, e há pessoas que saem mais doentes do que entraram ali. Por quê? Porque o evangelho não está sendo pregado como Jesus ensinou. A palavra de Deus não está sendo ensinada como Jesus ensinou. Os membros desta igreja não estão vivendo uma vida como Jesus ensinou. Então as pessoas saem mais doentes do que entraram. Então, numa sociedade ferida e quebrada pelo pecado, quebrada pelas circunstâncias, pelas advertências, pelos problemas do mundo, a igreja de Cristo deve ser um lugar de refúgio, deve ser um lugar de restauração para todos aqueles que se arrependem, e creem no nome do Senhor Jesus Cristo. Quarta reflexão: quais são as características de uma vida de fervor espiritual, segundo Paulo escreveu a sua primeira carta à igreja de Tessalônica? Então, oração contínua, gratidão, discernimento e vigilância moral. A oração contínua, ela nos conecta com Deus. Ela faz com que nós tenhamos comunhão com Deus. Faz com que a presença de Deus esteja mais perto da nossa vida. E Ele tem a solução para qualquer situação difícil. Por isso, orar é desenvolver um relacionamento de amor. A vontade de Deus é que sejamos agradecidos por tudo aquilo que Ele nos dá. Essa é a vontade de Deus, que sejamos gratos, porque Ele nos abençoa, porque Ele nos dá. Então recebemos as bênçãos de Deus para abençoar as pessoas. A vontade de Deus é que sejamos assim. Então, qualquer pai, ele fica feliz quando o seu filho lhe agradece por alguma coisa. Assim é Deus. Ele se alegra quando reconhecemos seu mover nas nossas vidas. Quando você é apanhado de surpresa pelo pecado, é porque você não estava vigiando. Então é preciso orar, mas é preciso também vigiar. E Jesus ainda disse para nós olharmos, vigiarmos e orarmos. Então é preciso disso. Então, se nós não estivermos vigiando, ou se nós vigiarmos, se nós vivemos uma vida de olhando, vigiando e orando, vai ser difícil que sermos vencidos pelas tentações. Por isso é importante estar sempre alerta. Ore a Deus pedindo ajuda para vencer a tentação
e dedique-se mais tempo a Ele, dedique-se mais tempo a Deus, orando, louvando, fazendo o seu serviço. Encha a sua mente de Deus e haverá menos espaço para o pecado. Quinta reflexão: qual a importância do discernimento espiritual para o desenvolvimento de nossas igrejas? Qual a importância do discernimento espiritual para o desenvolvimento das nossas igrejas, para o crescimento das nossas igrejas? Por meio do discernimento, a verdade de Deus torna-se mais evidente em nosso contexto eclesiástico social. Discernimento é sabedoria para entender aquilo que é certo ou que é errado, ou verdadeiro ou falso, ou aquilo que é sensato ou aquilo que é... Deus dá discernimento a quem procura e tenta fazer a vontade de Deus, e então Deus dá discernimento para ele. Toda sabedoria e todo discernimento vem de Deus. Podemos aumentar nosso discernimento, sabe como? Estudando a Bíblia, estudando a palavra de Deus. Você vai aumentar seu discernimento, porque você vai conhecer mais a Deus. O discernimento que vem de Deus nos ajuda a compreender as verdades espirituais e também evitar muitas armadilhas. Agora, qual a diferença de discernimento espiritual e dom de discernir espíritos? Discernimento espiritual significa ter a capacidade de distinguir entre o que é certo, errado, verdadeiro ou falso na área espiritual. E nós obtemos isso, obtemos essa capacidade de discernimento espiritual estudando a Bíblia Sagrada. Aí nós obtemos essa capacidade de discernir espiritualmente o que é errado, o que é falso, o que é verdadeiro, e o que é mentiroso. A Bíblia também fala sobre dom de discernimento de espírito, que já é outra coisa. Esse é um dom do Espírito Santo. O dom de discernimento espiritual é um tipo de discernimento espiritual quando o Espírito Santo usa alguém, usa alguém na igreja. Então é a capacidade para entender a influência espiritual que está por trás de alguma coisa. Em algumas situações, não é difícil entender a origem de uma ação. Fica difícil entender. Agora, quem tem o dom de discernimento de espírito vai ficar fácil. As aparências podem ser enganosas, mas a pessoa que é usada com o dom de discernimento espiritual, com o dom de discernimento de espírito, através da orientação de Deus, ele vai descobrir a verdade e vai poder saber também como agir de maneira correta, com sabedoria, e colocar todas as coisas em ordem na casa de Deus. Deus abençoe graciosamente a sua vida. Que você tenha uma escola bíblica dominical abençoada aí na sua congregação, na igreja onde você congrega. www.moldado.com é o endereço do nosso site. Visite o nosso site moldado.com, subscreva no nosso canal. Se você gostou, coloque aí um joinha. Se não gostou, também deixa aí o seu negativo. Mas participe, compartilhe e aprenda mais da palavra de Deus a cada dia. Isso é muito bom para você, é muito bom para mim, é muito bom para todos nós que queremos alcançar o céu, que queremos servir melhor a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima leitura diária
da Escola Bíblica Dominical.